Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor nos encoraje nesta noite, traga a nós um novo ânimo, traga a nós um despertar, traga a nós o renovo da parte do Senhor. Tempo é dinheiro. Eu acredito que todos nós, alguma vez já escutamos esta frase: tempo é dinheiro. Este é um ditado, é um lema que foi dito e ficou conhecido como tendo sido dito, melhor dizendo, ficou conhecido como tendo sido dito por Benjamin Franklin, um americano bastante relevante para a cultura americana, para a independência americana, para a Revolução Americana, mais propriamente dito. Um homem de um vasto conhecimento, chamado de polímata, um homem com um vasto conhecimento em diversas áreas da cultura e do conhecimento. Esta frase foi publicada por George Fisher em 1748, aonde ele citava esta frase de Benjamin Franklin: lembre-se de que tempo é dinheiro. Apesar de ter sido conhecida, ou de ter sido propagada como tendo sido dita por Benjamin Franklin, na verdade, a história conta que Franklin escreveu esta frase e teria dito esta frase após ler obras do filósofo grego Teofrasto. Este filósofo grego, que viveu de 372 a 288 a.C., a ele foi atribuída a autoria de cerca de 200 trabalhos em 500 volumes. E a história diz que ele teria mencionado esta frase: o tempo custa muito caro, porque este homem escrevia, em média, um livro a cada 2 meses. E ele teria dito essa frase. Mas, em 2017, 2 pesquisadores, um da Universidade de Stanford e um da Universidade da Califórnia, fizeram um experimento, fizeram uma pesquisa, convidaram 104 profissionais, 104 pessoas, e pediram para que estes profissionais trabalhassem por 2 horas, durante 2 horas para uma empresa, em troca de alguns dólares. E eles pediram a estes profissionais trabalhadores que se dividissem em 2 grupos, e a um grupo eles pediram que calculassem o valor de cada minuto que eles trabalhariam. Calculassem o valor de cada minuto que eles trabalhariam. Já o segundo grupo, eles não pediram que calculassem o valor do seu trabalho, de cada minuto trabalhado. Esse estudo concluiu o quê? Esse estudo concluiu que aqueles trabalhadores, a metade daqueles 104 que trabalharam e calcularam o quanto estavam ganhando, o quanto ganhariam por cada minuto trabalhado, eles tiveram o seu nível de estresse aumentado em muitas mais vezes do que aquele grupo que trabalhou sem calcular quanto estava ganhando por cada minuto trabalhado. Este é o mundo em que nós vivemos. Quantas vezes nós escutamos essa frase: tempo é dinheiro. É um mundo do fast, é o mundo do rápido, é o mundo do fast food, é um mundo onde tudo precisa acontecer de forma acelerada. A celeridade é sinônimo de eficiência, é sinônimo de resultados.
O mundo em que nós vivemos é um mundo em que a cada dia as pessoas buscam fazer mais, produzir mais, conquistar mais, com menos, em um menor tempo. A intensidade que se coloca, a velocidade que se coloca nas coisas, o volume de coisas que se abraça para fazer, é muito maior do que o tempo que existe para realizar esta quantidade de tarefas. Isso tem levado as pessoas a uma sobrecarga, isso tem levado as pessoas ao estresse, à fadiga, isso tem levado pessoas à pressão e, consequentemente, acarretado em diversos males que assolam a humanidade nos dias em que vivemos. É o mundo do tempo, é dinheiro. Mas a palavra do Senhor, ela traz um encorajamento para as nossas vidas nessa noite. E eu quero ler com os irmãos em Romanos, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. Nós vamos ler até o verso 21. Romanos capítulo 12, do verso de número 9, nós leremos até o verso de número 21. A palavra do Senhor diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Palavra do Senhor para as nossas vidas. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano de 57 depois de Cristo. Paulo, que tinha o desejo de visitar os cristãos convertidos ali em Roma, escreve essa carta e faz uma declaração completa, uma declaração ordenada dos princípios fundamentais do Evangelho de Cristo. A graça, a justiça, a graça de Cristo sobre as nossas vidas. A carta aos Romanos aborda temas como a fidelidade de Deus, a justiça
e a reconciliação. Mas no capítulo 12 que nós lemos, ele começa os primeiros 8 versículos falando que nós devemos ser sacrifício vivo ao Senhor. E ele diz como nós devemos, com uma mente transformada, nos apresentar como uma oferta viva e agradável ao Senhor. E a partir do verso 9 que nós lemos, ele começa a falar sobre o amor. E ele fala nos primeiros versos que nós, em Cristo, somos um. E nós estamos então ligados, nós estamos conectados uns aos outros como um só corpo, membros de um só corpo, em Cristo e por intermédio de Cristo. Ele apresenta então, nesses versos do 9 ao 21 que nós acabamos de ler, orientações práticas para a vida cristã em amor e através do amor de Cristo Jesus, nos dando um exemplo, nos dando referência e nos mostrando como uma vida transformada pela graça, pela justiça de Deus, como uma vida transformada pode sim viver e expressar o amor de Cristo uns para com os outros. E eu quero me ater nessa noite para compartilhar com os irmãos o verso de número 12, que fala: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E eu queria usar esse título nesta noite: não se apresse. Não se apresse. E a primeira orientação contida neste verso de número 12 é: alegrem-se na esperança. E o encorajamento do Senhor para mim e para a sua vida nesta noite é este: nós devemos nos alegrar na esperança. Mas o que é alegria? E que esperança é essa? Alegria é um estado de satisfação extrema, um sentimento de contentamento, de prazer excessivo. Alegria é sinônimo de felicidade, de entusiasmo, de prazer, de júbilo, de regozijo, de satisfação. Isso é alegria. Aquele que não está alegre, o contrário do alegre, é aquele que está triste, é aquele que está passando por desgosto, é aquele que está passando por aflição. E o apóstolo ensina então que nós devemos, com uma vida transformada por Cristo e em Cristo, alegrar-nos na esperança. Nós devemos então ter este gozo, este júbilo, esse estado de alegria na esperança que é Cristo Jesus. Esse estado de alegria é um estado que é perseguido. A alegria, ela é buscada. A alegria, ela é perseguida por todos, posso dizer. Podíamos dizer por quase todos, mas podemos dizer que por todos. Todos buscam essa alegria, esse contentamento, este júbilo. A questão é que grande parte das pessoas buscam da forma errada e em lugares errados. O ser humano busca alegria, contentamento, júbilo de muitas formas e em muitos lugares. Alegria no dinheiro, alegria no status, alegria no poder, alegria na fama, alegria no sexo, alegria no entretenimento, alegria no trabalho, nos afazeres, na ocupação. O ser humano busca alegria em muitos lugares, mas a orientação do Senhor para as nossas vidas é nos alegrarmos na esperança. Eu fiz uma busca na internet e coloquei ali a palavra alegria para ver o que aparecia.
E olha que interessante, algumas coisas até interessantes, algumas coisas até que nós podemos considerar, mas que não refletem e com certeza não trarão para mim e para você a alegria verdadeira. Não vão nos dar a alegria que nós só encontramos em Cristo, e é esta alegria que nós fomos e somos orientados pela palavra do Senhor. Uma coisa que eu encontrei aqui interessante, a frase diz assim: ter objetivos na vida e conquistá-los, com certeza é uma das principais causas de felicidade. Até porque essas metas acabam se tornando a nossa motivação para acordar todos os dias e enfrentar os desafios da vida. É interessante isso. É até importante, mas com certeza não nos trará alegria verdadeira. Olha uma outra chamada, um título de um texto. O que traz felicidade? 6 atitudes que podem deixar você mais feliz. Eu não abri o texto e não li essas 6 atitudes. Creio até que são atitudes importantes, mas com certeza não nos trarão a alegria verdadeira. Mais um, você é feliz? Como encontrar a felicidade dentro de si em 7 passos. Esse eu nem tive vontade de abrir, porque ele fala dentro de si. Com certeza não vai encontrar a alegria verdadeira. E o último aqui, como ter alegria no dia a dia? Confira as 10 dicas da escritora. E aí a escritora começa a falar. Nenhum desses é a resposta para a alegria verdadeira. A alegria verdadeira não se encontra em nenhuma dessas coisas. A alegria verdadeira nós encontramos na esperança. Mas na esperança do quê? Na esperança de Cristo. A alegria na esperança que nós temos em Cristo. Nós podemos sim esperar em Cristo para as coisas desta vida, para os desafios desta vida, para vencermos os desafios desta vida. É Cristo quem nos ajuda a vencer os desafios da vida. E, portanto, devemos ter alegria na esperança de que Cristo nos capacitará, Cristo nos ajudará, Cristo nos dará condição de vencer os desafios dessa vida. Devemos ter esperança em Cristo, alegria na esperança de que Cristo tem uma vida muito melhor do que esta vida em que nós estamos vivendo, para mim e para você. Uma vida eterna, uma vida onde os sofrimentos que nós temos aqui, nós não teremos mais. Alegria na esperança, que é Cristo. No capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 1, a palavra diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Esperança da glória de Deus, esperança eterna, esperança de que nós devemos nos gloriar no Senhor, nós devemos nos alegrar e nos gloriar no Senhor. Somente a Ele deve ser dada a honra e a glória. E Ele fala, essa esperança não nos decepciona. A nossa alegria não deve estar nas coisas deste mundo. A nossa alegria deve estar na esperança
que Cristo tem para nos dar. Sim, para vencermos e para vivermos neste mundo. Para caminharmos esta caminhada proposta pelo Senhor para mim e para você neste mundo. Mas também a alegria na esperança de uma vida eterna, aonde a palavra nos garante que não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá aflição, não haverão mais lutas. Nós devemos nos alegrar na esperança. Alegre-se, alegrem-se na esperança. É o encorajamento do Senhor para mim e para a sua vida. Mas o verso continua e ele fala: seja paciente na tribulação. Sejam pacientes na tribulação. É a palavra do Senhor para mim e para você. O que é ter paciência? Ter paciência é a virtude daquele que suporta algo sem perder a calma. Aguenta com tranquilidade as eventualidades, os reveses, as tristezas que a vida nos traz. Paciência é isso, é aguentar, é suportar, sem perder a calma. Mas é fácil? Como ter paciência? Com os nossos esforços próprios? Com uma mentalização muito forte? Com um domínio próprio? Na força própria muito forte? Nós conseguimos ter paciência, resignação, equilíbrio, serenidade. Tudo isso são sinônimos de paciência. Aguentar firme. É fácil. O Salmo de número 40, bastante conhecido, dos versos 1 a 3, e aqui eu vou ler na versão revista e corrigida, ele fala da seguinte forma: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Paciência, não é fácil ter paciência. Não é fácil ter paciência. E paciência na tribulação. Paciência no momento difícil. Paciência quando você está, como o salmista diz aqui, num lago horrível, num charco de lodo, um lugar instável, quando você está afundando, quando você não consegue se segurar. O charco de lodo é isso, você tenta se agarrar e você começa a afundar. E você não tem como levantar, se não tiver alguém que te ajude. No momento em que você está nessa situação, no momento da tribulação, da angústia, no momento da dor, no momento do sofrimento, da perda, das dificuldades, das provações, da enfermidade, os reveses que a vida nos apresenta, momentos vividos nesta vida terrena, nós devemos ter paciência. Mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor. É o Senhor que nos ajuda a ter paciência. É o Senhor quem nos capacita a aguentar, a suportar as dificuldades, os momentos difíceis, com calma, com tranquilidade. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor quem nos capacita. Jesus disse aos seus discípulos, está escrito em João 16:33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo.
essa palavra nos traz encorajamento, porque essa palavra nos diz que enquanto nós estivermos neste corpo, enquanto nós estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Enquanto estivermos neste mundo, nós teremos aflições. Não se apresse. Tenha paciência no momento da tribulação, mas a paciência que vem do Senhor. É o Senhor quem me capacita, é o Senhor quem te capacita, é o Senhor quem nos capacita a termos paciência em meio à tribulação. Quando somos pacientes no Senhor, aí sim nós podemos vencer os males, aí sim nós podemos vencer as contrariedades, as adversidades, os momentos difíceis da vida. Quando nós colocamos no Senhor as nossas vidas diante dEle, apresentamos diante dEle e com confiança nós depositamos aos seus pés as nossas dificuldades, as nossas inquietudes, a nossa pressa em querer resolver os problemas, a nossa pressa em querer solucionar as questões que vão contra nós. Ele nos capacita e a palavra dele nos garante que ele está com os seus ouvidos atentos, abertos para nos ouvir, e nos diz que ele se inclina para ouvir o nosso clamor. E ele estende as suas mãos para nos tirar da situação difícil, da situação de instabilidade, dificuldade, e nos colocar, como o salmista diz, só o Senhor pode fazer isso, em uma rocha, em um local sólido, em um local onde nós podemos sentir que os nossos pés estão firmes, onde nós podemos sentir que nós estamos firmados, sustentados, mas não pela nossa força, pelo Senhor. Quando nós colocamos a nossa paciência no Senhor, o Senhor muda o estado da nossa alma. Ele muda o estado do nosso coração e Ele coloca um novo cântico em nossos lábios. Ele traz a paz, a alegria e a certeza de que é Ele quem nos capacita para vencermos os momentos difíceis. Quando então essa mudança acontece? Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Devemos ter paciência no Senhor em meio às tribulações da vida. Mas quando é que nós vencemos as tribulações da vida? Quando o Senhor quiser. Porque Ele diz que neste mundo nós teremos aflições. A certeza é que Ele pode sim trazer resposta às nossas aflições nesta vida. Mas Ele fará se Ele o quiser. E uma certeza maior nós temos, que na vida eterna tudo isso vai acabar. Os momentos de aflição irão acabar. O tempo eterno, na eternidade, nós gozaremos de uma vida sem tribulação. Paciência. Sejam pacientes na tribulação. E Paulo termina este verso 12 de Romanos, dizendo: perseverem na oração. Perseverem na oração. A perseverança é a característica de quem não desiste. É a característica de quem insiste. É a característica de quem tem constância, de quem tem afinco, de quem tem obstinação, de quem tem firmeza naquilo que está buscando. Perseverança na oração. O contrário de perseverança
é a desistência, é aquele que para, é aquele que desiste daquilo que está buscando, daquilo que está esperando. Mas a palavra diz: perseverem na oração. Mais uma vez, não é por méritos humanos, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade. A perseverança é sim algo, uma característica importante nas nossas vidas, para cumprir, para buscar, para alcançar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos a ser feito. Mas aqui, Ele está dizendo: olha, não é na sua força, perseverem, irmãos, na força do Senhor, perseverem na oração, confiando na resposta do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do verso de número 9, a passagem que fala sobre Ana, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. E aí diz assim a palavra: e enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Na versão revista e corrigida diz que enquanto ela perseverava em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. E aí, versos à frente, no verso de número 20, diz assim: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana perseverou em oração, sabendo que o que ela esperava e o que ela precisava, somente o Senhor poderia fazer. Mas o que esta palavra nos traz, e a importância de compreendermos esta palavra, é de que a oração nos leva à intimidade com Deus. A oração nos leva a falar com Deus e nos humilharmos perante Deus. A oração nos leva ao reconhecimento de quem nós somos e de quem é o Senhor nas nossas vidas. A oração nos leva a uma proximidade com o nosso Deus. A oração nos leva a reconhecer que nós temos sim um amigo fiel, que não falha, que está sempre próximo, que está sempre perto, que está sempre com os seus ouvidos abertos e atentos para ouvir o nosso clamor. É na oração que nós podemos rasgar os nossos corações e falar com Deus, e chorar assim como Ana chorou, e dizer assim como Ana disse. A oração não garante que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo. A oração, ela traz para mim e para você a certeza de que o Deus em quem nós confiamos é um Deus que tem a resposta certa para as nossas vidas. Ele tem aquilo que é o melhor para as nossas vidas, ainda que seja diferente daquilo que nós estamos pedindo. A oração nos leva mais perto de Deus e nos faz reconhecer quem nós somos diante de Deus. A oração nos faz perseverar.
A oração nos faz continuar crendo que o Senhor tem a resposta certa para as nossas vidas. Ele tem a resposta certa para as nossas necessidades. Tiago, no capítulo 1, ele escreve nos versos 2 a 4, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. A oração nos leva à perseverança. A perseverança nos leva a permanecer, a continuar aos pés de Cristo. E Tiago ainda diz no verso 12 do capítulo 1, bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Provação é nessa terra. Feliz é o homem que persevera enquanto estiver nesta terra, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, vida eterna com Cristo. Ele receberá a coroa da vida. Perseverem na oração. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida na noite desta quarta-feira é esta: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que o Espírito Santo de Deus possa nos levar a compreender melhor esta palavra e nos capacitar a esta vida de alegria na esperança em Cristo, a essa vida de paciência na tribulação, a esta vida de perseverança na oração. Não devemos ter pressa, devemos ter alegria na esperança, ter paciência na tribulação e esperar em oração. O Senhor está com os seus ouvidos atentos. O Senhor está com os seus ouvidos ouvindo o nosso clamor. E certamente Ele nos capacitará, Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará a vencermos este tempo tão curto que Ele tem para nós nesta vida. E nos garante uma vida eterna com Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor.